O que os teólogos e mesmo os padres da igreja e mesmo a tradição tomista nos ensinam acerca das etapas do final da sexta idade da história? O que toca, sobretudo, na quarta, quinta e sexta trombeta. Vamos colocar estas etapas, estes eventos escatológicos em sequência. E o que nós conseguimos conhecer acerca disso sem temeridade, né? Sem cairmos na temeridade? Nós conhecemos o seguinte: quais são os sinais que antecedem a vinda do Senhor em glória? Já sabemos que estamos no final dos tempos, desde Cristo até a parousia. Final dos tempos, sexta idade da história, após a qual nós teremos a sétima idade da história, a consumação da criação em novos céus e nova terra. Mas as etapas escatológicas que antecederão a sétima idade da história são as seguintes. Vamos colocá-las numa sequência lógica. Primeiro sinal dos tempos, a pregação do Evangelho em todo o mundo. E isso já vimos acontecer. Não que todos se converteram, mas o Evangelho foi pregado em todo o mundo. Segundo sinal, ou segunda etapa escatológica, a apostasia universal da verdade, o abandono da fé e o aumento da iniquidade. E esta segunda etapa escatológica, colocando as coisas agora numa ordem lógica, é equivalente à quarta e à quinta trombeta. E é isto que vemos nos nossos tempos. Mas aí alguém levantar-se-á e dirá: mas ao longo da história da igreja, nós não vimos perseguições, apostasia, abandono da fé? Vimos. Qual é o critério, então, para sabermos que este é um sinal do final dos tempos, do final da sexta idade da história? Santo Agostinho nos explicará. Santo Agostinho dirá o seguinte: a diferença é esta. No final da sexta idade da história, nos tempos que antecedem a parousia, esta apostasia da verdade será universal, acontecerá em todo o mundo. Este abandono da fé será em todo o mundo, no urbe e no orbe. Explica Santo Agostinho. Esse aumento da iniquidade será visto não em uma região, não em um país isolado, mas em todo o mundo. E eu ousaria dizer, é isso que vemos em nossos dias. Então, se for para ousarmos fazer uma interpretação dos sinais dos tempos, coisa que é muito difícil e cabe aos santos místicos, sem temeridade, o que podemos afirmar é o seguinte: nos nossos dias nós vemos traços, rasgos, características próprias da quarta e da quinta trombeta. Nos nossos dias. Nós vemos uma apostasia universal da verdade, nós vemos um abandono da fé no mundo inteiro, nós vemos um aumento da iniquidade, um aumento da maldade nos homens, porque abandonaram a Deus, porque estão abandonando a Deus. Terceira etapa escatológica, a conversão dos judeus, que deixa entrever também os textos paulinos. Quarta etapa escatológica, a perseguição universal da igreja por parte da impiecidade. E esta é a sexta trombeta. A perseguição universal da igreja por parte da impiecidade. Perseguição tal como nós vimos ser descrita no livro dos Macabeus. E lemos e analisamos o texto. Essa perseguição universal da igreja, perseguição universal, perseguição que se dará em todo o mundo, em todos os países, em todos os territórios, ao mesmo tempo. Perseguição por parte da impiecidade. Então, como nos ensina Santo Agostinho, a cidade de Deus, a civitas Dei, pertencem a ela os santos. Mas a cidade de Deus que se irrompe, que aparece na igreja militante, será perseguida pela cidade terrena, também chamada por Santo Agostinho de ímpia cidade ou cidade de Satanás. Então esta santa cidade, a cidade de Deus, será perseguida pela ímpia cidade, em todo o mundo ao mesmo tempo. E estes são os tempos do anticristo, enquanto estrutura política que perseguirá a igreja, e do falso profeta, enquanto poder religioso que levará todos à idolatria. A trindade sacrílega, Satanás, o anticristo e o falso profeta. E isso corresponde, então, à sexta trombeta.